Miguel Ángel Ramírez telefonou para o Palmeiras e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que o espanhol conversou com Anderson Barros. Também te atualizo sobre mais 2 nãos que o Verdão levou na busca por um treinador. Inclusive dá para dizer que há novos alvos no Palmeiras e esses alvos estão em Portugal. Para completar informações sobre a proposta, quanto o Corinthians ofereceu para o Mônaco para ter o zagueiro Gemerson, também vou te falar a respeito da treta que está rolando nos bastidores entre Klopp, técnico do Liverpool, e o técnico da seleção brasileira, o Tite. Para completar, mas não menos importante, quero te falar também sobre a troca, a possibilidade de negociação que envolveria o Potker indo do Internacional para o Cruzeiro e o Maurício fazendo o caminho inverso. E por último, a derrota do Botafogo para o Cuiabá no jogo de abertura da rodada da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito bacana ter cada um de vocês por aqui. E antes de passar as informações importantes que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nessa dica. Bom pessoal, quero dizer que tem uma excelente notícia para você que acompanha o canal do Nicola. Quem não gostaria de ganhar por pelo menos um mês um salário de jogador de futebol? Tenho certeza que você gostaria, né? Pois saiba que dá para trabalhar de casa assistindo a jogos de futebol e ainda ganhar um belo dinheiro. O pessoal da Full Trader vai te ajudar nessa história e participando da promoção que eles criaram, você concorre a até 100 mil reais. Se interessou, né? Pois saiba que basta se inscrever gratuitamente na promoção para concorrer a esse sorteio de até 100 mil reais. E o mais legal é que a Full Trader vai te ensinar como ganhar dinheiro de casa assistindo a jogos de futebol. Tenho certeza que você não vai ficar fora dessa, certo? Bom, para participar basta pegar no link da descrição desse vídeo, você vai se registrar nesse sorteio e pode ganhar até 100 mil reais no sorteio, além de aprender como ganhar dinheiro assistindo a jogos de futebol da sua própria casa. Quero começar o vídeo falando sobre a vitória do Cuiabá por 1-0 contra o Botafogo na noite dessa terça-feira em pleno Newton Santos, na casa do Botafogo. Foi o primeiro dos 7 jogos que a gente vai acompanhar pelas oitavas de final da Copa do Brasil ao longo da terça, da quarta e da quinta-feira, com a lembrança de que o São Paulo já se garantiu na próxima fase, depois de 2 empates contra o Fortaleza e a classificação nos pênaltis. Bom, falando a respeito da vitória do Cuiabá. Vitória por 1-0, o gol do Matheus Barbosa aos 9 minutos do segundo tempo, em lance que começou com um erro de passe do Honda. Honda até se recuperou, criou boas oportunidades, o Botafogo insistiu bastante no final do jogo, mas não teve força para vencer um Cuiabá que teve 11 desfalques. 7 jogadores recém-contratados já haviam disputado a Copa do Brasil por outros times e não puderam jogar pelo time do Marcelo Chamusca. Outros 4 jogadores estavam contundidos e mesmo com um time de desfalques, o Cuiabá da segunda divisão conseguiu vencer o Botafogo na condição de visitante. O Cuiabá já foi líder da Série B, mas vinha de 3 jogos sem vitória e até por isso caiu para a 3ª colocação. Já o Botafogo, afundado na zona do rebaixamento, correndo enorme risco de cair, teve esse baita tropeço num torneio extremamente importante para o Botafogo, de olho nas cifras. Vale a lembrança de que quem passar para a próxima fase embolsa 3 milhões e 300 mil reais como prêmio da CBF. Quem acompanha o canal do Nicola sempre vai lembrar que durante o fim de semana te contei sobre um pacotão de reforços pedidos por Luiz Felipe Scolari para o Cruzeiro. E entre os nomes que o técnico desejava estava o do William Potker, atacante do Internacional. Na oportunidade cheguei a te falar que a grande dificuldade era o salário do jogador, algo na casa de 300 mil reais por mês. O teto no Cruzeiro hoje é de 150 mil reais. Pois saiba que o Internacional concordou em ceder o William Potker até o fim do contrato. O vínculo dele com o Colorado termina em maio do ano que vem. E o Internacional ainda aceita pagar parte dos salários. A discussão talvez seja em que tamanho, em que percentual vai ser esse pagamento de parte dos salários. É possível que o Cruzeiro arque com 150 mil reais por mês e o Internacional banque os outros 150 mil. Aí você pode estar se perguntando, tá bom, qual é a vantagem do Inter em liberar de graça o Potker e ainda pagar metade dos salários? É que o Colorado está de olho em Maurício, meio atacante de apenas 19 anos de idade que pertence ao Cruzeiro, uma das promessas do futebol mineiro, inclusive nesse momento serve a seleção sub-20 do Brasil. 70% dos direitos econômicos estão presos com o Cruzeiro, jogador que apesar de muito novo já tem 41 partidas e 5 gols pela Raposa. O Internacional está disposto a colocar dinheiro para comprar o Maurício e essa negociação, essa segunda negociação envolvendo a ida do Maurício do Cruzeiro para o Internacional pode não estar vinculada à do Potker indo para o Cruzeiro. São negociações diferentes, embora com o Internacional dando uma baita ajuda para que o Potker se transforme em jogador do Cruzeiro, a expectativa é de que o Cruzeiro também facilite a negociação do Maurício. Repito,
São jogadores de tamanhos diferentes, um de 19 anos de idade, tratado como uma promessa, outro de 26 anos de idade, que tem jogado muito pouco no Internacional. Desde o início da temporada, o Potker fez apenas 15 jogos com um único gol marcado, mas o Filipão colocou na cabeça que o Potker pode ser extremamente importante. Outros nomes que interessam a Luiz Felipe Scolari: Gustavo Scarpa, do Palmeiras; Thiago Santos, ex-volante do Verdão, que hoje está nos Estados Unidos; Júnior Urso, também nos Estados Unidos; e para completar, o volante Wellington, do Atlético Paranaense. E rolou nessa terça-feira uma leve cutucada de Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, no treinador da seleção brasileira, o Tite. Vou te apresentar todo o contexto da história. Nessa terça-feira, o Liverpool venceu o Midland por 2-0 em jogo da Champions League. Partida relativamente tranquila, mas o Klopp estava chateado com a contusão do Fabinho. O Fabinho se contundiu, lesão muscular, aos 29 do primeiro tempo, precisou ser substituído. E somente nessa quarta-feira, depois de exames, o Liverpool vai saber a gravidade da lesão e quanto tempo o Fabinho vai ficar de fora. Na entrevista depois da partida, o repórter do Esporte Interativo perguntou ao Klopp se o Fabinho vai fazer muita falta à seleção brasileira. Afinal de contas, estava convocado para os jogos contra a Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias. E a resposta do Klopp foi essa cutucada no Tite que eu te disse, abre aspas, frase do técnico do Liverpool: "Não sei se o Tite está tão preocupado, porque ele nunca o coloca para jogar. Então, provavelmente, o Fabinho só não vai ficar sentado no banco nos próximos 3 jogos da seleção", fecha aspas. Até foi fazer as contas para saber como é que era o índice de aproveitamento do Fabinho sob o comando do Tite, e dá para dizer que o Klopp tem razão. Em 16 partidas que o Fabinho esteve à disposição do treinador da seleção brasileira, ele só foi utilizado em 8, ou seja, em outras 8 ele não saiu do banco de reservas. E nos 8 jogos em que o Fabinho participou, em apenas 3 ele foi titular, em 3 amistosos. Nos outros 5 jogos ele entrou no decorrer da partida. Não é um cara da primeira prateleira de intenções do Tite, até por isso a irritação do Klopp. O Klopp entende que se já não vai utilizá-lo, é melhor que o Fabinho não seja convocado, e talvez esse acúmulo de viagens e tudo mais pode inclusive ter contribuído para a contusão do Fabinho em momento importante para o Liverpool, até porque o Van Dijk também se contundiu de maneira séria recentemente e o Fabinho poderia ser uma alternativa para o lugar do Van Dijk. Por último, mas não menos importante, nessa terça-feira o Tite ainda se meteu em outra confusão, tudo porque convocou Lucas Paquetá para o lugar do Philippe Coutinho. O meio-atacante do Barcelona se contundiu e o Tite anunciou como substituto o Paquetá, que não vinha de uma boa temporada pelo Milan e foi recentemente liberado para o Lyon, mas no clube francês também não tem despontado. Muita gente aqui no Brasil pedindo outros jogadores. Queria que você usasse o espaço para comentários para dizer quem você convocaria no lugar do Coutinho se fosse o técnico da seleção. A grande notícia da terça-feira envolvendo o mercado do futebol brasileiro teve o nome do Gemerson especulado no Corinthians, mais do que especulado, né? O Corinthians fez uma proposta oficial ao Mônaco para tentar a contratação do zagueiro, 28 anos de idade, que vive os últimos meses de seu contrato com o Mônaco. O que eu quero te contar nesse vídeo é o valor da oferta feita pelo Corinthians ao time francês, do time do Principado de Mônaco. Antes, só preciso falar que há enorme pressão de torcedores do Atlético Mineiro nas redes sociais para que o Galo também entre na disputa com o Corinthians pela contratação do Gemerson. Primeiro porque o Gemerson foi revelado no próprio Galo, depois porque ele nunca escondeu carinho pelo clube, e terceiro porque o Gemerson, como titular do Atlético Mineiro, na visão do torcedor, certamente impulsionaria esse time na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mandei mensagem pro Alexandre Matos, é bem verdade que mandei a mensagem lá pela meia-noite e até a gravação desse vídeo ainda não tinha resposta dele. Se ao longo dessa quarta-feira o Matos der qualquer sinal de que o Galo pode ir atrás, óbvio que eu vou gravar um vídeo para contar para vocês. Bom, voltando à história da proposta do Corinthians. Quanto o Timão está disposto a gastar para ter o Gemerson por empréstimo até o fim do contrato dele? O vínculo do Gemerson termina com o Mônaco no fim do mês de junho. A ideia do Corinthians é ter o Gemerson até o fim do contrato com o Mônaco, e aí ele estaria livre para decidir se continuaria no Corinthians, se voltaria para a Europa ou se aceitaria outra proposta. A oferta corintiana foi de 600 mil euros, e esse valor inclui o empréstimo e também pagamento de parte dos salários. 600 mil euros hoje equivalem a 4 milhões de reais. É óbvio que esses 4 milhões de reais não completam os salários do Gemerson daqui até o mês de junho. O salário do Gemerson não foi divulgado de forma oficial, mas especula-se na França que ele fature algo na casa de 200 mil euros mensais. O euro batendo na casa dos 6,40, 6,50, e esses 600 mil euros oferecidos pelo Andrés equivalem a apenas 3 meses
do salário do Gemerson. A tendência é que o Mônaco não aceite essa primeira proposta do Corinthians e espere por uma melhor oferta alvinegra. Caso não aconteça, o Gemerson continua por lá. Vale a lembrança de que o zagueiro de 28 anos de idade, com 2 jogos pela seleção brasileira, só disputou uma única partida pelo Mônaco nesse ano, não é nem na temporada, é nesse ano. Partida em 28 de janeiro. E desde que o Niko Kovac foi contratado, o Gemerson nem tem sido utilizado. Nos 8 jogos da atual temporada, vale a lembrança de que na Europa a temporada começa na metade do ano e por causa do coronavírus ela começou mais recentemente. O Mônaco disputou 8 partidas e o Gemerson nem sequer foi para o banco de reservas. Então, além de não ter moral com o treinador, o Gemerson também se queimou com os dirigentes do Mônaco quando se recusou a renovar o contrato. Até por isso ele perdeu espaço, foi afastado e toparia vir jogar no futebol brasileiro. Te contei nesse vídeo aqui que ele gostou da ideia de jogar no Corinthians. Imagino que se o Atlético também entrar na parada, a alegria do Gemerson vai ficar ainda maior, até porque ele nunca escondeu a vontade de voltar para o Galo. Guardei para o final informações importantes envolvendo o Palmeiras. Primeiro, preciso te contar que vem da Argentina a informação de que Gabriel Heinze é mais um técnico a recusar a proposta do Palmeiras. No mesmo dia em que o Abel Ferreira, técnico português do PAOK, também disse não a uma sondagem alviverde. Então, nesse exato momento, o Palmeiras tem 5 nãos desde a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Vamos pela ordem. O primeiro técnico contactado foi o Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol do Independiente del Valle. Houve uma longa negociação, o Ramírez disse não. Depois, quase que de forma simultânea, o Palmeiras tentou o Heinze e o BKSS. O BKSS, técnico do Racing, respondeu praticamente na mesma hora que não tinha interesse em trocar o clube argentino pelo Verdão. Enquanto aguardava uma posição do Heinze, o Palmeiras fez contato com o Ariel Holan e ouviu que o Holan não pode deixar a Universidade Católica nesse momento. Então, Miguel Ángel Ramírez, BKSS, Holan, Heinze e também agora o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem uma história curiosa, ele é bem novo, fez um bom trabalho nas categorias de base do Sporting, depois se mandou para o Braga e do Braga foi treinar o PAOK, time da Grécia. E ele ganhou ainda mais moral no mercado europeu porque acabou de eliminar o Jorge Jesus da Liga dos Campeões da Europa, da Champions League. O PAOK venceu o Benfica por 2-1 ainda na pré-Champions e os dois times acabaram indo disputar a Liga Europa. Isso porque o PAOK foi eliminado na fase seguinte, antes de entrar na fase de grupos, mas não é qualquer treinador que com o PAOK consegue derrotar o Benfica de 98 milhões de euros de investimento, o Benfica de JJ. Antes de te contar o motivo que fez o Miguel Ángel Ramírez entrar em contato com o Palmeiras, preciso te alertar que depois dessa série de recusas na América do Sul, o Palmeiras parece estar mudando seu alvo e vai buscar um treinador em Portugal. Mesmo com não acerto com o Abel Ferreira, já foram sugeridos outros nomes de treinadores portugueses, um deles o do Bruno Lage, técnico que comandou o Benfica, foi campeão português logo em sua primeira temporada. Ele era técnico do time B, assumiu o time na metade da temporada, 7 pontos atrás do Porto. E ele aproveitou demais os garotos da base com quem ele trabalhava. O Benfica conseguiu reverter esses 7 pontos de diferença em relação ao Porto e se sagrou campeão português. Até por isso, o JJ, que já tinha um acordo verbal para voltar para o Benfica, foi avisado de que o Bruno Lage ficaria pelo menos mais uma temporada. Na temporada seguinte, a de defesa do título, o Benfica não foi bem e o Bruno Lage acabou sendo dispensado, o que abriu caminho para que o Jorge Jesus voltasse. E depois de tomar 5 nãos e de mirar o futebol português e a escola de técnicos de Portugal, preciso te contar que nas últimas horas o Miguel Ángel Ramírez, o técnico espanhol do Independiente del Valle, entrou em contato com Anderson Barros, informação exclusiva que eu quero dividir com você que acompanha o canal do Nicola. O que o Miguel Ángel Ramírez disse ao Anderson Barros? Disse para que o Palmeiras tenha paciência e espere por ele. O Ramírez afirmou ao Anderson Barros por telefone que tem vontade sim em trabalhar no Palmeiras, mesmo depois de toda a confusão causada com a ida dos dirigentes até o Equador e a recusa do Miguel Ángel Ramírez em assumir o Verdão. Na oportunidade, ele tinha acertado até contrato, tempo de vínculo, salário, comissão técnica, discutiu-se sobre reforços e na última hora ele afirmou que só poderia assumir o Palmeiras na próxima temporada. Nesse contato por telefone, Miguel Ángel Ramírez pediu que o Palmeiras esperasse pelo fim da participação do Independiente del Valle na Libertadores da América. Assim que o Del Valle deixar a Libertadores da América, ele topa assumir o Palmeiras, isso se o Palmeiras ainda não tiver treinador. O caminho do Independiente del Valle não parece tão difícil, pelo menos nessa primeira eliminatória. Vai enfrentar o Nacional do Uruguai, que até foi primeiro colocado do seu grupo, mas o Del Valle é mais time, é mais organizado do que o time uruguaio. Se passar para as quartas de final, aí sim o bicho já fica bem mais complicado. O adversário deve ser o River Plate. E aí o Palmeiras teria mais chance de ver o Independiente del Valle ser eliminado e o caminho para o Miguel Ángel Ramírez ser confirmado. O problema é que leva mais de um mês
para que isso ocorra. As partidas de oitavas de final estão marcadas para os dias 24 de novembro e 1 e 2 de dezembro, ou seja, a fase de quartas de final seria somente depois dessa data. E o Palmeiras precisaria esperar um longo tempo até ter o Miguel Ángel Ramírez. Antes de fechar o vídeo, quero ouvir você, torcedor do Palmeiras. Vale a pena esperar o técnico espanhol até o fim da Libertadores ou você pensaria em outro treinador? Gosta da ideia de ter um técnico brasileiro? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem o like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação toda vez que tiver vídeo novo ou live. Para fechar, queria lembrar que você pode e deve virar membro do canal do Nicola, super fácil. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro, você clica lá, escolhe um dos 5 planos bem legais que a gente separou para vocês, com uma série de vantagens. Tem liga exclusiva do Cartola FC, tem bolão para você participar e quem mandar bem vai ter direito a prêmios, uma camisa oficial do seu time do coração, tem informações em primeira mão via WhatsApp, tem lives exclusivas, enfim, tem tanta coisa legal. Dá uma conferida, tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Nos vemos de tarde. Tchau, tchau!